as terapias cognitivo-comportamentais, elas têm sido exaustivamente estudadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós colocamos várias abordagens em paralelo com as demais, as abordagens cognitivo-comportamentais, elas têm sido chamadas como padrão ouro. O que isso quer dizer? Existe uma publicação inglesa chamada Clinical Evidence, a tradução seria evidências clínicas, onde eles fazem um comparativo, né? Então, por exemplo, eles pegam ou o CID ou o DSM, começa lá no A de anorexia nervosa. Então, pega a anorexia nervosa e submete a um tratamento psicodinâmico, cognitivo-comportamental, psicodramatista. Eles vão fazendo essa comparação. E o que eles descobriram? Né? Que para a maioria dos transtornos psiquiátricos, a terapia cognitiva comportamental ela tem sido atribuída como padrão ouro, olha só que importante, o padrão ouro para quase 85% dos transtornos, seguido logo adiante com as terapias interpessoais. Então, isso coloca, né, vocês, alunos, e nós, profissionais, vocês, futuros profissionais amanhã, dentro de eu chamaria assim, como se fosse numa maratona, num pelotão de elite, onde esses ferramentais, vamos chamar assim, né, e essas habilidades, elas vão capacitá-los a ter uma intervenção que ela é extremamente eficaz. Para vocês terem uma noção, lá na década de 80, né, quando a gente falava em terapia cognitiva, cognitivo-comportamental, o que se tinha de conhecimento era ainda algo muito rudimentar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui num congresso, mais especificamente em 1983, né, e esse congresso ele foi realizado numa universidade aí no interior de um estado, aqui do sul e do sudeste, e lá pelas tantas, era um primeiro encontro, né? Então todos os profissionais do Brasil que professavam, que transitavam por essa área, eles estavam muito eufóricos, né? Puxa, um primeiro evento, né? E o que acontece? Lá pelas tantas aparece um professor, onde ele apresentava um caso, né? E todo mundo queria ver como que as abordagens cognitivas trabalhavam, enfim. E aí esse professor ele relatava assim, bom, o que está acontecendo comigo é que eu tenho um paciente meu, e esse paciente meu, ele tem tricotilomania, né? Para quem não lembra, a tricotilomania é aquele comportamento, né, que a gente chama dos transtornos do impulso, onde o indivíduo ele tem uma dificuldade de exercer o que a gente chama de freio comportamental, e ele arranca os sobrancelhas, cílios, fios pubianos, cabelo, enfim. E essa paciente, né, dizia ele, ela ficava arrancando sobrancelha o tempo todo, e conta esse professor todo orgulhoso. E eu desenvolvi, vamos lá, um aparato para interromper esse comportamento. Puxa, que legal, né? Adoraria contar o nome dele, mas eu não posso falar, óbvio, né? Mas faz parte da história. E aí, o que acontece? Depois de 10 minutos, ele joga um slide lá onde, o que ele fez, né? Ele criou, ele adaptou aqueles coletes de lordose, né, para a coluna, onde haviam cabos que corriam nas mãos e acoplados em pilhas. A hora que essa moça levantava a mão para chegar próximo aqui da sobrancelha, ela recebia uma pequena descarga elétrica, né? E aí ele contando de uma forma toda feliz e tal, e eu com um professor do meu lado, ele falou assim, tá, mas cadê as questões cognitivas, né? Nós estamos trabalhando aí com uma extinção clássica, né? E esse professor, muito inteligente, ele levantou a mão e falou assim, bom, fulano de tal, né? Você está dizendo então que esse é um trabalho cognitivo, onde o indivíduo deixa de ter comportamentos disfuncionais, mas a minha pergunta é, ela não arranca mais a sobrancelha, o que ela faz agora? Aí esse professor que estava apresentando o caso, ele ficou todo constrangido e tal, ele falou, na verdade, como o curso do cabo, ele vai dar choque aqui depois da região nasal do nariz, ela não leva mais a mão até a sobrancelha, mas ela passou a roer unha, né? Então ele falou, mas espera, então, cadê o trabalho que você está fazendo? Né? Então, estou contando essa história, na verdade, para mostrar para vocês que há muito pouco tempo atrás, a própria noção de terapias cognitivo-comportamentais aqui no Brasil, ela era ainda muito primitiva, muito precária, ainda havia uma dificuldade muito grande. Vamos lembrar que em 1980, 70, não havia internet. Uma maneira de você se comunicar com as outras pessoas era através de telefone. O fax foi aparecer depois. Então,
a própria importação de livros. Então, é como se a gente tivesse ficado, pessoal, durante muitas décadas aprisionado num local onde a gente não tinha acesso à informação.